Fala rapaziada, saudações rubro-negras, como vocês estão? Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro. Aqui nós falamos de futebol com foco muito mais no Flamengo, por ser o meu time de coração. Acredito que a maioria de vocês também estão aqui. Então sejam muito bem-vindos ao meu canal. Peço de antemão, deixe seu like no vídeo, se inscreva no meu canal, porque aqui a gente tem muita resenha para falar, a gente tem muitos assuntos interessantes para comentar e principalmente vamos trocar uma ideia sobre o Mengão. O vídeo de hoje é pra gente enaltecer o que o Bruno Henrique está construindo com o Flamengo. Ele chega no início de 2019 e a gente nem precisa citar muito o que foi aquele ano pro torcedor do Flamengo. O Bruno Henrique se torna rei dos clássicos, titular, multicampeão, artilheiro. Na minha opinião, foi o melhor jogador do Flamengo naquele Campeonato Brasileiro do Jorge Jesus de 2019. E ele ainda, até hoje, em 2026, a gente está falando aqui de olha quanto tempo, já se passaram mais da metade de uma década. E o Bruno Henrique segue sendo extremamente importante. Vai ter gente que vai falar assim, pô Gabriel, mas você está falando isso porque você está feliz porque o Bruno Henrique fez um gol no amistoso? Eu tô falando porque o Bruno Henrique ele é extremamente identificado com o Flamengo. Ele vive a história do clube. Poucos jogadores, eu ouso dizer que dos jogadores que nós vimos recentemente na história do Flamengo, e diga-se de passagem, nós vimos o Diego Ribas viver intensamente o Flamengo, o Diego Alves, o Rodrigo Caio, o próprio Gabigol. Isso é um marco, uma característica desses jogadores que se tornaram muito especiais. Talvez esse seja o grande diferencial do elenco do Flamengo para outros clubes, como, por exemplo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense. Esses jogadores do Flamengo se identificaram muito com o clube, eles de fato respiraram o Flamengo. Mas eu acho que nenhum deles viveu tão intensamente, ou está vivendo tão intensamente, o que é o Flamengo como o Bruno Henrique. E pra mim o momento chave disso tudo é justamente quando ele não está em campo, na temporada de 2022. Vocês vão se lembrar que o Bruno Henrique se lesiona, ele perde praticamente aquela Libertadores toda, o Flamengo é campeão, o Bruno Henrique praticamente passa uma temporada inteira fora, uma boa parte de 2022, uma boa parte de 2023. Ali naquela altura muito torcedor do Flamengo já se conformava com a saída dele, muitos torcedores já falavam que talvez o Bruno Henrique não voltaria tão bem como ele estava antes, e de fato a tendência é essa, tá? O Bruno Henrique, na medida que o tempo vai passando, é natural da vida, né, do ser humano, vai ficando mais velho, e o atleta ele sofre mais, porque vai se limitando fisicamente, as lesões começam a aparecer, de repente o jogador começa a ter mais dificuldade para finalizar, enfim, para participar dos gols. Mas com o Bruno Henrique ele segue se reinventando. Ele de fato hoje não é titular, ele de fato hoje não é um dos 3, 4, 5 jogadores mais fundamentais no elenco, mas você vê, o Flamengo tem a melhor campanha geral da Libertadores e quem é o artilheiro do Flamengo lá? É o Bruno Henrique. O Pedro fica fora um jogo, quem vai fazer o falso 9 lá? É o Bruno Henrique. O Flamengo precisa de um ponta, velocidade, Samuel Lino não tá bem, Luiz Araújo tem uma opção, mas ainda assim oscila, Bruno Henrique vai lá e resolve. Bruno Henrique entre campo é capitão, é ele que bota a cara, é ele que fala, e assim, pelo perfil dele ainda, é um jogador que provoca o adversário, que desestabiliza o adversário, que ainda tem uma arrancada muito boa, é um jogador que faz gols decisivos, e é um cara que tá sempre, assim, se comportando como um torcedor dentro de campo. O Bruno Henrique talvez é o cara mais próximo do que eu seria sendo jogador. O jogador que vai provocar a torcida rival, é o cara que vai gritar na cara do outro, é o cara que vai fazer o símbolo de uma torcida organizada ali do time, do coração dele. E assim, o Bruno Henrique, cara, ele vive o Flamengo, ele respira isso. Ele poderia já ter saído, ele poderia já ter aposentado. Teve aquele problema todo, recentemente, né, daquele caso polêmico, que poderia ter encurtado a carreira dele. Ele poderia ter parado ali. Não ia, assim, influenciar na história dele no Flamengo. Ele seguiria sendo um dos maiores ídolos da história do clube, posicionado ao lado do Arrascaeta, do Gabigol, Bruno Henrique ali. Mas ele ainda segue reescrevendo essa história. E ele segue se desafiando. E repito, ele não é o titular hoje do Flamengo, mas você vê que o Bruno Henrique ele se importa em estar ali. E não é só aquela relação profissional do tipo, o Flamengo me paga muito bem, eu performo em campo, faço o que dá e tá tudo certo. Não, ele vive, ele respira o clube. Como eu falei, não são poucas as vezes que você vê o Bruno Henrique beijando o escudo do Flamengo. Pode parecer besteira, porque hoje em dia é talvez algo muito banalizado. Muitos jogadores façam isso, no dia seguinte estão trocando de time, estão se declarando para outro, vai jogar no rival. O Bruno Henrique não. O Bruno Henrique, o tempo todo, ele fala da importância do Flamengo. Ele já até falou, declarou que se ele não renovar, ele aposenta, ele quer encerrar aqui no Flamengo. É um jogador que se reencontrou. É um jogador que ao longo da sua carreira, todo mundo sabe, ele não teve categoria de base, passou por clubes como o Goiás, foi lá pra fora no futebol europeu, estava bem no Santos, já tinha uma história no Santos, apesar de ter saído em baixa, enfim. O Bruno Henrique ele se reencontra no Flamengo e ali ele vive talvez a paixão da vida dele, jogando no Maracanã para 60 mil pessoas, 70 mil pessoas, ganhando o que ele ganhou, dividindo o protagonismo com vários craques mundiais, sendo importante na história do Flamengo, ganhando mais de uma Libertadores, mais de um Campeonato Brasileiro, mais de uma Copa do Brasil, inúmeros campeonatos cariocas. Cara, a história do Bruno Henrique é gigantesca. Muito torcedor do Flamengo talvez não saiba disso, mas a gente só vai ter a real dimensão quando aposentar, quando passar essa história, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, quando a gente já tiver mais velhinho e for contar essa história para um neto, para um filho, ou até mesmo na profissão aí na internet, a gente batendo papo todo dia com vocês, parar pra pensar e falar, caraca, o que foi o Bruno Henrique, né, cara? Parece que foi uma alucinação.
Ao mesmo tempo que foi duradouro, foi uma parada que, assim, ao mesmo tempo parece que passou ontem, porque eu lembro perfeitamente dele sendo apresentado no Flamengo, fazendo gol contra o Botafogo lá no Engenhão, já decidindo o clássico de cara, e daqui a pouco você piscou, é o Bruno Henrique já talvez nos seus últimos 2 anos de carreira, mas ainda assim, repito, artilheiro do Flamengo e Libertadores, sendo fundamental nos jogos do time, sendo extremamente profissional, não criando polêmicas com relação ao comportamento, a fazer cara feia quando é banco, a reclamar quando não é escolhido pelo treinador, e já passou na mão de vários treinadores, nunca criou caso com nenhum. Então assim, cara, o Bruno Henrique é um jogador pra gente olhar e falar assim, obrigado por ter vestido o manto sagrado do Flamengo, obrigado por ter passado aqui, porque o Bruno Henrique deixou a história do Flamengo muito mais bonita, com a espontaneidade dele. Você vê nas entrevistas aqueles memes, os vídeos dele falando lá as coisas engraçadas, mas é um cara genuíno, é um cara com amor verdadeiro ao Flamengo. Isso é raro de se ver, é raro, repito. Ele não tinha obrigação nenhuma de, por exemplo, ficar no Flamengo até hoje. Poderia ter saído, poderia ter ido para um clube menor, poderia ter, sei lá, voltado para o Goiás, para o Santos, poderia ter ido jogar em outros lugares, mas é um cara que está toda semana se provando pro torcedor do Flamengo. Então assim, a gente só tem gratidão com o Bruno Henrique, a gente só pode exaltar o jogador que você é. Esse é um vídeo que, assim, todo torcedor do Flamengo teria essa vontade de falar pra ele pessoalmente. Então, é mais um desabafo, sabe? O jogo de hoje foi um amistoso contra o River Plate, um amistoso lá de intertemporada em Portugal. Pouco importa o rendimento da equipe, aquilo era muito mais para jogadores voltarem, né, tirar o ferrugem, voltar a jogar a bola, poder sentir de fato o ritmo de um jogo intenso, do que propriamente avaliar a parte individual dos jogadores, a parte técnica, enfim, não tô aqui pra isso, por isso mesmo que eu não vou nem avaliar o gol do Bruno Henrique, é mais um vídeo exaltando que esse cara é pro Flamengo, porque quando a gente vê ele comemorando ali na cara da torcida do River Plate, depois de tantos anos, mostrando a tatuagem que ele fez com o título do Flamengo, da taça, cara, isso é simbólico pra caramba. Qual torcedor do Flamengo não se emocionaria se isso fosse um gol de semifinal da Libertadores, um gol de uma eventual final, um gol de quartas de final? Então pra mim não interessa se é amistoso ou não, me emocionou do mesmo jeito. Eu só queria gravar esse vídeo pra te mandar um beijo, Bruno Henrique, você é fenomenal, cara, você é fenomenal. Torcedor do Flamengo que ficou até aqui, se você também gostou disso, cara, comenta aqui o que você acha do BH, o que você acha desse atacante histórico do Flamengo. Deixa aí nos comentários a palavra que você definiria o que é o Bruno Henrique no clube de regatas do Flamengo. E se você também já ficou aqui, eu te peço mais uma vez, tá? Se inscreva no meu canal, porque eu sou o Gabriel, o seu Papo Boleiro. Todo dia a gente fala de futebol por aqui, fechou? Tamo junto, nação.